Vamos estar orando. Senhor, exaltamos o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda adoração e louvor. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Ministra, Senhor, os nossos corações pelo Teu Espírito, que possamos estar com os ouvidos atentos, Senhor, à Tua palavra, que possamos, Senhor, estar com os corações rendidos diante de Ti, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e possamos, Senhor, sermos fortalecidos, edificados e desafiados a um viver de santidade. Agradecidos por cada vida aqui presente, por cada família representada. Queremos estar adorando o Teu nome nesta manhã, Te louvando, porque essa é a razão. Fomos comprados pelo Teu sangue, somos Tua família e queremos, Senhor, estarmos Te adorando nesta manhã. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Permanecendo em pé ainda, louvor. Aí, vamos louvar, vamos agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que manhã maravilhosa, né? Estarmos aqui reunidos. Os garotos aí ficaram, os jovens, passaram uma noite de frio na barraca, né? Mas já começou a esquentar, daqui a pouco isso aqui vai virar piscina. Tá? Irmãos, vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Oh
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia tão maravilhoso que você preparou. Nós estamos com problemas de energia, mas o Senhor sabe os nossos verdadeiros vontades, os nossos verdadeiros corações que estamos passando agora, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, cada um de nós, nos preparando, nos direcionando para ouvir a sua palavra, o seu alimento, Pai, seja com o pastor Davi, seja com todos os irmãos que estão em casa também, Pai, de alguma forma, o Senhor sabe o coração de cada um deles, por que eles não puderam vir, mas que o Senhor, ó Pai, possa estar trabalhando o coração desses jovens também, Pai, para direcionar para o caminho para a sua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que nós agradecemos e oramos. Amém. Vamos fazer o seguinte, porque senão eu posso puxar um da Bíblia que tem a ver com o tema nosso. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Abram suas Bíblias, nós vamos cantar um versículo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, versículo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo primeiro para vocês saberem a letra. A letra está exatamente aqui. Tá bom? Todos aí? Amém. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Gente, esse versículo aqui está descrevendo o culto celestial da igreja nos céus. Tá? E o que está dizendo? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse vai ser o cântico entoado pela igreja resgatada lá nos céus, adorando o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a única coisa que muda aqui é na segunda parte do versículo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, em vez de aquele, ao que está sentado. O resto é tudo igual, que está no versículo aqui. Ok? Eu vou puxar, os irmãos acompanham, depois na segunda vez vocês já vão estar pegando mais. Ok? Vamos lá. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. De novo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. glória a Deus. Vai mais uma ou não? Vai ir? Não, vai. Então, Vamos para o culto, gente. isso. Pode sentar. As crianças até 9 anos
até 9 anos, acompanhe a tia Maria. Vamos lá. É lá em cima. Aí. Muito bem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Muito bem. Hoje é domingo de Páscoa, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. A primeira Páscoa foi lá no Egito, quando o Senhor Deus manifestou juízo sobre os deuses do Egito, estabelecendo lá a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa foi única. As 10 pragas foram juízos sobre os deuses do Egito. Quando nós chegamos na 10ª praga, que é o anjo da morte passando para recolher os primogênitos, nós temos o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro era algo que existia desde o início, desde que o homem pecou, quando Abel sacrificou um cordeiro em favor do seu pecado. Aqui nós temos o primeiro momento onde o cordeiro é sacrificado por uma família, não mais por um homem. E após a libertação do Egito, lá no tabernáculo, o sacrifício do cordeiro é por uma nação, a nação de Israel. E quando Jesus chega a esse mundo, notem que tudo, desde o início, apontava para o cordeiro. O animalzinho cordeiro, sendo sombra do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E naquela noite, naquele dia, aliás, eu não sei se era noite ainda, lá no Egito, foi sacrificado um cordeiro para cada família, e seu sangue passado nos umbrais da porta da casa, para que o anjo da morte não recolhesse o primogênito. Isso foi estabelecido como memorial da libertação da escravidão do Egito para a nação de Israel. E Jesus, quando aqui em seu ministério, comemorando esse memorial da Páscoa judaica, institui a ceia do Senhor. E lá na ceia do Senhor, ele diz, pega o pão asmo, parte e fala, esse é meu corpo. Pega o vinho e fala, este é meu sangue, que é dado por vós. Então, aí nós chegamos na instituição da ceia, que é a nossa Páscoa. Os amigos podem entrar, por favor. E diante disso, eu gostaria que os irmãos pudessem conhecer, entender, deslumbrar a obra de Cristo
como o Cordeiro de Deus. Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, o Verbo, se fez carne, o descendente da mulher, lá profetizado em Gênesis 3,15, nasceu, se fez homem. Ele, o Cordeiro de Deus, é esse que está sendo citado aqui. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Como se fez pecado por nós? Porque ele tomou sobre si o meu e o seu pecado naquele momento. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não há justo, nem sequer um, diz a palavra de Deus. Então aqueles que creem no sacrifício de Jesus são justificados pelo seu sangue. Aqui, a obra de Cristo que está sendo apresentada aqui chama-se substituição. É uma doutrina. Jesus é o Cordeiro substituto. Ele substituiu a mim e a você no seu sacrifício. Porque o salário do pecado é a morte. Cada um de nós, por sermos pecadores, somos merecedores da morte. Sabe qual é o mérito do homem? Morte. Esse é o merecimento do homem, morte. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus determina a morte para o pecador. Então, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado, pagando o meu preço e o seu preço. Ele nos substituiu, o Cordeiro nos substituiu nesse sacrifício, Jesus Cristo. O nosso sacrifício pelo pecado para nos reconciliar com Deus, através do amor reconciliatório de Cristo. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E nós estávamos na condição, e estamos na condição, se não cremos em Jesus, de inimigos de Deus. Mas Deus mostra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda aí, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo por mim e por você, nos constrange, nos controla, nos mantendo em santidade. Essa deveria ser a condição. Efésios diz assim, que Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Qual o propósito de sermos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a razão para que nós possamos viver para o louvor da sua glória. Isso de maneira não contra a nossa vontade. Como não contra a nossa vontade? Se nós amamos pecar. Se nós não desejássemos pecar, pecado não seria tentação. Mas ele se constitui uma tentação, porque nós desejamos pecar. Acontece que aquele que crê em Jesus, ele passa a ter o desejo de agradar a Deus. Ele deseja ter santidade. O desejo é lutar contra a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si.
Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas. Versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, eu vou ler de novo, presta atenção. Ele, Jesus, morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam para si mesmos. Os que são de Cristo não podem mais viver para si mesmos, não podem mais viver para a carne, não podem mais viver para o pecado, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e passa a viver por Cristo, que morreu e a morte não o pôde deter, porque ele é a vida, por isso ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, é o primeiro a vencer a morte, para que cada um de nós possa ter vida, e vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos substituiu. Então nós devemos morrer em Cristo para viver no seu agrado, no agrado dele. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura. Mudanças radicais do nosso viver. Mudança decisiva e permanente. Os que são de Cristo têm que permanecer em Cristo, pois a graça do Senhor nos justifica e transforma em nova criatura, um novo estilo de vida. Qual novo estilo de vida? Viver para Cristo, viver com Cristo, viver em Cristo. Esse é um estilo de vida, é uma filosofia de vida a ser vivida, como indivíduo, como família, como igreja, como cristãos, porque Cristo nos substituiu. Só que a obra de Cristo tem 4 aspectos que eu estou destacando nessa manhã. O primeiro foi a substituição. O segundo é o que? A reconciliação com Ele. Éramos inimigos e fomos reconciliados. Ainda aqui no texto vai mostrar esse ministério de reconciliação. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliados com Cristo, nós, os que cremos. E nos deu o ministério de levar a mensagem do Evangelho para que outros venham se reconciliar com Cristo. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não imputando ao homem, ou seja, o homem estava condenado em suas transgressões, em seus pecados. E o Senhor Jesus está reconciliando, justificando, está trazendo a plena comunhão àqueles que não tinham essa comunhão. Aqueles que eram da família do diabo, aqueles que eram filhos do diabo. Sabia que isso é a natureza do ser humano? O ser humano nasce como filho do diabo e permanece nessa condição se não crer em Jesus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que recebem Jesus. A saber, os que creem no seu nome. Se tornam, recebem o poder de se tornar filhos de Deus, pela fé. E aquele espírito mortificado, desligado de Deus, é ligado novamente. Essas pessoas nascem de novo.
não do sangue, não da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu não sei aqui quantos estão reconciliados com Deus. Se estão reconciliados com Deus. Ou se estão na sua antiga natureza. As coisas antigas ainda não passaram. E não existem coisas novas ainda. Pense muito bem na obra de Cristo, que nós estamos hoje comemorando Páscoa. Ele nos substituiu e Ele nos reconciliou. Se e somente se crermos em Cristo Jesus. Caso contrário, permanecemos antigos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliação. Terceiro aspecto da cruz de Cristo. Redenção. Vamos para outro texto agora. 1 Pedro. Mais para o final da Bíblia. 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 18. A redenção. Nós estamos falando da obra de Cristo na cruz, na Páscoa. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. Ele nos substituiu, Ele nos reconciliou e Ele nos redimiu. E o que quer dizer redenção? O Evangelho de João diz que nós somos escravos do pecado. Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nossa condição de morto espiritualmente, nossa condição de filho das trevas e do maligno, é de escravo, é de escravidão. Sabe por que você não consegue vencer o pecado? Porque você é escravo dele. Certa vez eu estava evangelizando uma jovem e falei: você quer Jesus? Eu desejo muito ter Jesus. E daí, quando comecei a mostrar a necessidade da entrega de vida, ela recuou. Não, mas eu não vou abrir mão da minha liberdade, da vida livre que eu tenho de viver por aí. Ela gostava muito de ficar lá nos points, ficando com os rapazes, sabe? Aquela vida bem liberal. Quando ela viu que a entrega para Jesus precisava o quê? Deixar a escravidão do pecado e ser de Jesus. E ela falou: não, eu quero continuar dona do meu nariz. Eu falei: você pensa que você é dona do seu nariz? Como eu não sou? Você não consegue deixar de pecar, você é escravo do pecado. Ela ficou parado olhando para mim. Você não está querendo Jesus porque você deseja mais a escravidão do pecado do que Jesus. De fato eu não consigo deixar a escravidão do pecado. Mas eu não quero Jesus. Levantou e foi embora. Qual que é a sua condição hoje? Qual que tem sido a sua escravidão? O que está te prendendo às coisas deste mundo? Ao mundo que jaz no maligno? Ou ao mundo cujo príncipe deste mundo é Satanás? Redenção significa pagar o preço do resgate do escravo. Redenção quer dizer isso. Jesus pagou o preço.
Cada um de nós, escravo, foi comprado pelo sangue de Jesus. O Bolsonaro fala tanto a verdade vos libertará, né? Só que a verdade vos libertará, que o texto está falando, é essa. Libertará da escravidão do pecado. A verdade da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. A verdade vos libertará, se crer. Se não, a Páscoa só vai ser mais um feriado, mais uma comemoração, mais um momento festivo, mais um teatro hipócrita daqueles que não creem em Jesus, daqueles que estão buscando um feriado com ovinhos e festinhas. Jesus pagou o preço, Jesus tirou aquele que creu do mercado da escravidão. É a sua propriedade. E libertou, a verdade vos libertará. Deu liberdade. Ele não quer a nossa adoração forçada. Ele não quer a nossa liberdade obscurecida pelo pecado. Ele quer o nosso louvor e adoração genuínos. Por isso ele tira as algemas. E ele liberta completamente. Agora, a vida do que crê precisa refletir o quê? O caráter de Deus. E respeitar o quê? A obra de Cristo, a sua redenção. Se você tenta amenizar a sua consciência, falando, não, mas eu creio em Jesus, mas não tem uma vida segundo o caráter de Deus, Ele é santo. E Levíticos fala, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Se não é assim, você não foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Você continua no mercado de escravos. Escravo do pecado. Morto em seus delitos e pecados. Hebreus capítulo 9, voltando um pouquinho, versículo 12. Hebreus 9, 12. Diz assim: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A redenção que Ele nos dá e que Ele conquistou é eterna. Quando Ele nos liberta, é eternamente liberto. No momento que cremos em Jesus, Ele nos libertou do juízo do pecado. O salário do pecado é a morte. E a hora que estivermos com Ele, estaremos provando a libertação do poder do pecado, que não mais vai ter ação sobre a nossa carne, porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. É necessário um corpo transformado. Versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O salário do pecado é a morte. Aquele que não crê em Jesus tem morte e condenação eterna, o inferno. Aquele que crê em Jesus tem o sangue de Jesus lhe cobrindo, o derramamento do sangue justo dele em favor do pecador. Quarto aspecto da cruz de Cristo: a propiciação. Propiciação. A propiciação significa satisfação da ira de Deus.
ira de Deus é um atributo santo. Deus tem ira, só que é uma ira santa, diferente da nossa. Nós temos ira, mas a nossa ira é contaminada pelo nosso pecado. Por mais que nós tenhamos razão de estarmos irados, a nossa ira acaba se tornando contaminada, porque ela acaba se desviando com a ação maligna do pecado em nossas vidas. Então a nossa ira não é justa, mas a ira de Deus é justa. E Ele só vai ser um Deus justo, reto, perfeito juiz, se tiver ira. Porque Ele não pode ser santo e reto e perfeito juiz se aceitar de igual maneira o justo e o injusto. Aquele que vive na dependência de Deus e aquele que vive só na carne. Ele não pode aceitar de igual maneira uma pessoa que segue os seus princípios, a direção do seu espírito, de igual maneira com uma pessoa que vive numa vida de ímpio, uma vida violenta, uma vida corrupta. Se ele trabalhar as duas coisas igual peso, ele não é reto, mas ele é reto. Então o que ele faz? Ele tem uma ira santa sobre esses que estão em déficit com ele. A ira de Deus é santa. Então, o que é a propiciação? É a satisfação da ira de Deus. Propiciação vem de propiciatório. O que é propiciatório? A tampa da Arca da Aliança que ficava nos santos dos santos do tabernáculo, onde o sumo sacerdote entrava lá só uma vez por ano, levando sangue de cordeiro e colocando sobre a tampa do propiciatório, para Deus ser propício à nação de Israel. Isso deveria ser feito de ano em ano para renovar a misericórdia e a graça sobre a nação de Israel. Só que nós que cremos em Jesus, não precisamos renovar isso de ano em ano. Basta crermos e entregarmos as nossas vidas, e Ele será propício. O sangue de Jesus é derramado uma única e suficiente vez. Não é necessário sacrifício periódicos. Uma única e suficiente vez. A propiciação significa a satisfação da ira de Deus. Como? Por meio do sangue de Cristo. E quando isso ocorreu? Na cruz do Calvário. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. Aqui tem um aspecto legal. Quando a gente vê lá que nós somos perdoados dos nossos pecados lá em Colossenses, a palavra perdão ali é um termo legal. No grego, charizomai, quer dizer perdão judicial. Estávamos judicialmente condenados e quando cremos em Jesus somos absolvidos, somos perdoados. Estávamos no corredor da morte aguardando a execução e somos absolvidos por Deus, porque o sangue foi derramado de Cristo em meu favor, pagando a minha pena. E Deus passou a ser propício a mim pela fé. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aí, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Quantos carecem da glória de Deus? Isso inclui você. Todos. Não, mas tem alguns santos aí que nascem perfeitos. Tem isso na Bíblia?
Todos são pecadores. Todos são pecadores. Carecem da glória. Todos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Note que aqui tem algumas palavras importantes. Sendo justificados. A justificação. Não há justo nenhum sequer, mas existem aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Porque Jesus substituiu, Jesus reconciliou, Jesus redimiu e Jesus está sendo propício. Então, sendo justificados gratuitamente, por que gratuitamente? Porque não teve nenhum homem que servisse para ser sacrificado, porque todos são pecadores. Para ter um sacrifício santo e perfeito, foi necessário Deus santo, perfeito, se fazer homem, para criar um vínculo de parentesco e ser o sacrifício perfeito, sacrifício gratuito, porque é um sacrifício de amor, um sacrifício imensurável, intangível. Intangível é um termo técnico, gente. O que é intangível? Uma obra de arte é um bem intangível. Aquele desenho horrível, você olha para as criancinhas que desenhou, e o pessoal, olha que obra de arte, como o artista estava, né? Concentrado, né? E isso daqui vale milhões. É um bem intangível. Daí você fica pensando, um quadrinho, mas a tinta no máximo vai valer uns R$50, mas intangível. Jesus, como Filho de Deus, ninguém teria poder de comprar o seu sacrifício. Por isso o céu não se compra. Porque ninguém é capaz de pagar o preço da morte de Cristo. Por isso tem que ser gratuito, porque é intangível. É um valor que não tem como mensurar. Então, se ele tem um valor imensurável, Deus, por seu amor, deu. Ó, você não pode pagar, mas eu te amo, eu dou para você. Por isso é de graça. Não é de graça porque estão jogando fora, porque está apodrecendo, né? O mercado está com uma promoção hoje, você vai ver a data de validade vencida, né? Promoção. Não é por causa disso. É porque o valor é tão grande que ninguém pode valorizar aquilo, não tem como comprar. E o texto diz então que sendo justificados gratuitamente por sua graça, por isso é graça, mediante a redenção, o sangue de Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, está vendo aqui todos os termos? Propiciação mediante a fé. Então, como eu vou adquirir essa propiciação para mim? Mediante a fé. Mediante a fé. De novo a gente volta lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, a fé. É mediante a fé em Jesus. Então, como que você pode se apropriar da Páscoa de Cristo para você? Creia. Tome posse pela fé. Mediante a redenção que há em Cristo, comprados pelo seu sangue, redenção, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o quê? A sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Opa! Sabe por que você não foi consumido
pela ira santa de Deus até agora? Porque Deus deixou os seus pecados impunes até você ter a oportunidade de conhecê-lo. Porque daí você vai ser redimido, lavado pelo sangue de Jesus, purificado, santificado, separado para Ele. Caso contrário, vai chegar o dia do juízo e o pagamento vai ser completo. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, como se faz a manifestação da justiça de Deus no tempo presente? Pelo sacrifício de Jesus. Como se faz a manifestação no tempo presente da sua justiça? Eu tendo fé no seu sacrifício, para a minha vida. E Ele se faz o quê? Ele se faz justo e justificador. Como que Ele se faz justo e justificador? A lei de Deus condena o homem. E a justiça de Deus exige a condenação. E Ele põe a condenação, Ele é justo. Mas Ele também é justificador. Ele, sendo Deus, se fez homem e tomou a justiça que era dirigida para mim sobre Ele, para que eu pudesse ser salvo. Então Ele é justo e justificador. Ele põe a pena do pecado e Ele paga por mim e por você, se cremos. Mas existe algum pecado maior que o sangue de Jesus? Não pode existir. Mesmo aquele pecado mais escabroso que você já cometeu, mesmo aquele que você não consegue esquecer, sua consciência não permite que você esqueça, se você crer, Ele lava, Ele perdoa e apaga esse crime contra a sua santidade. Ele absolve. No primeiro culto que teve, após a ressurreição de Jesus, foi Pentecostes. Pedro prega para uma multidão de judeus. Pentecostes é uma festa judaica. E sabe qual a pergunta daqueles judeus para Pedro, no término da pregação? Que faremos, irmão? Irmão de sangue, né? Patrício. Faz 50 dias que nós crucificamos Jesus. Olha o pecado que eles cometeram. Faz 50 dias que nós crucificamos Jesus. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa é a solução ainda. E foi solução para aqueles primeiro 3.000 convertidos que haviam gritado: crucificam, crucificam, crucificam. 50 dias depois, 3.000 deles se renderam. 3.000 que haviam gritado: crucificam. Crucificamos o Cristo. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Primeira João, capítulo 1. Versículo 8. Estamos terminando aqui com esse último texto. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu acabei de falar da conversão daqueles judeus que tinham gritado: crucificam. Só que eu quero terminar com uma mensagem para você
que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu posso afirmar categoricamente: você é pecador. Você é pecador, não se engane. O salário do pecado é a morte. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que praticamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os nossos pecados. O que mais? Purificar de toda a injustiça praticada. O versículo anterior falou: não se engane, você é pecador. E esse versículo está dizendo a solução, a esperança. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De novo, ele reforça: eu não tenho cometido pecado. Então Deus é mentiroso e você é o verdadeiro. Só pode ser isso. Eu aqui estou diante de um público e diante de um pregador que tem uma auréola luminosa aqui sobre cada um de nós. Tudo santinho. Gente santa. Lembrando que a gente peca só em pensado. Exato. Os pecados, cada um sabe da sua luta. Esse é o ponto. Mas qual que é a solução então? Seguindo. Capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Opa, tem esperança. Tem esperança, nós somos criminosos. Pecamos. Mas tem um advogado, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Mas precisamos ter essa vida transformada. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, com essa vida nova. E Ele, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele, gente, a solução. Estamos aqui para comemorar a Páscoa, o memorial da morte e ressurreição de Cristo. Mas isso tem um valor infinito para a minha e para a sua vida. Esse é o ponto que temos que enxergar. Não basta, não, Jesus veio nesse mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou, isso ficar na história. Ser mais uma história que você conhece. História não salva ninguém. Agora, o Senhor da história, ser seu Senhor, isso salva. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, único gerado pelo Espírito, para que não todos, todo indivíduo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê, aquele indivíduo que crê. Você faz parte desses indivíduos que crê? Ou faz parte da multidão que está caminhando para o inferno? Diz o ditado que bastou nascer para poder morrer. O pastor está vivo. Mas só que a palavra de Deus diz
O pastor está vivo para ser pecador e ser condenado à morte eterna. Mas aquele que crê tem a vida eterna. Esse mas individualiza só o que crê. Ele morreu por todos? Por todos. Mas só é salvo quem crê. E crer não é brincar de religião, não é brincar de ir na igreja, não é brincar de... Não é isso, gente. É algo profundamente sério, é um compromisso pessoal com o Senhor Jesus. Onde eu deposito a minha vida nele, a minha fé nele, os meus anseios nele, as minhas lutas nele, as minhas dificuldades nele, os meus pedidos nele, as minhas ações de graças nele. Aí vai ter valor. Do contrário, vai ser só uma história. Quando chegar lá no juízo final, diz Apocalipse, que os ímpios e incrédulos vão ser julgados um por um. E o Apocalipse foi revelado para João. Agora vamos colocar no lugar de João por um instante. Imagina João tendo a visão do juízo final. Aquela fila imensurável de gente, um a um vindo prestar contas. Uma fila de rostos, caminhando para prestar conta para ir para o inferno. Ali não vai ser ninguém salvo, ali é só inferno. Ali é a martelada do juiz e... Quantos rostos João viu naquele dia? Muitos. Agora vamos imaginar esses rostos. Entre esses rostos, talvez esteja seu vizinho, seu colega de trabalho, seu parente, seu amigo, sua família, seus filhos. Quem sabe o seu rosto vai estar lá. E se o seu rosto estiver lá naquela fila que João viu? É porque você não creu. E o momento de mudar a sua história é crer em Jesus. Entregando. Eu gostaria de ter uma conversa pessoal com você, que se viu nessa fila, que não tem certeza se escapou dessa fila, para que eu possa ter a oportunidade de explicar isso mais detalhadamente, com você como indivíduo, como pessoa, para que possamos orar juntos, para termos essa bênção da graça, onde Jesus substituiu, redimiu, reconciliou, justificou, propiciou a salvação. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Quero reforçar. Cada um de você que ficou com uma dúvida na mente, me procure após. Nós temos a tarde inteira para conversar. Não fuja. Não leve essa dúvida para casa. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pelo teu grande amor, pela magnífica obra que o Senhor realizou. Obra imensurável, intangível, obra de amor perfeito, praticado pela pessoa perfeita, para que nós, imperfeitos, pecadores, transgressores e criminosos, pudéssemos ter a esperança de sermos purificados, lavados e regenerados pelo teu sangue. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Nós os que cremos.
e que teu Espírito possa permanecer tocando a mente daqueles que ficaram na dúvida, para que possam sair desse retiro satisfeitos pela ação benigna da tua palavra e do teu Espírito, dando certeza de vida e vida eterna. Usa-nos, Senhor, e que o teu sangue puro e perfeito nos justifique e nos leve até o trono de glória do Pai, para que a nossa oração possa chegar poderosa e sendo respondida por ti mesmo. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Permanecendo em pé ainda, então Zé tem que dar uma bênção para a gente, pedir a bênção do Senhor. Graças a Deus, Amém. tudo bem? E o grande amor do nosso Deus Pai, Sim, sim. a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse acampamento, com todo o povo de Deus, hoje, todo sempre. Amém! Encerrado em nome de Jesus.